E aí, gente, como é que vocês estão? Mais uma semana aí, nossa retomada. Os nossos desafios são grandes, mas são possíveis de realizar. O importante é que vocês possam acompanhar as aulas, tirarem as dúvidas e, na realidade, se adaptar a esse novo momento. Hoje, a nossa aula, nós vamos falar sobre elaboração de projeto de pesquisa. Então, nós vamos verificar como que é o processo da elaboração de um pré-projeto de pesquisa. Bom, coloque uma coisa na cabeça. Projeto de pesquisa, ele é processo, ok? Ou seja, a pesquisa que você vai fazer relacionado com o tema que você vai estar apresentando para a conclusão do seu curso, na realidade, ele vem carregado de processos. Esses processos, eles são de simples entendimentos, mas ele tem uma complexidade na execução. Então, nós vamos detalhar, né, cada fase desses processos para que seja um facilitador do seu trabalho. Né? Então, quando vai falar de um projeto de pesquisa, nós precisamos falar sobre algumas coisas. Então, nessa aula, nosso roteiro é entender o que é uma pesquisa e o que é elaborar uma pesquisa. Na realidade, compreender como se pesquisa. Já que eu estou falando de processo, né, e estamos falando de ciência, existem alguns processos testados do ponto de vista científico e tem dado resultado, que é esse vasto conhecimento que temos distribuídos aí na nossa sociedade. Por isso que é importante você saber que o trabalho que você vai fazer, ele tem que contribuir para a ciência e contribuir para a sociedade. Então, na realidade, o que eu vou indagar muito no seu trabalho, que você tem que ter uma preocupação é em que o trabalho que eu estou fazendo, o projeto que eu estou apresentando, em que ele contribui, né, para ser um trabalho científico. Então, já que eu falei para vocês que elaboração de projeto de pesquisa é processo, então, se é processo, ele tem um roteiro. E eu quero focar hoje, né, no roteiro básico. Mas olha, com a informação para vocês. Essa aula ela está baseada num texto que eu já deixei disponível para vocês no Moodle. Então é importante que você assista essa aula e leia também o texto, porque o texto vai ajudar você a internalizar, ok? Pois bem, então vamos começar a entender sobre o que é pesquisa. Quando eu falo sobre pesquisa, quando eu estou querendo procurar responder às indagações no cerne da sociedade. As indagações que tem dentro da área da química. Ou seja, o que exatamente vale a pena estudar para dentro dessa área do conhecimento? Então, na realidade, pesquisar é procurar respostas. Você pesquisa o que você não conhece. Por isso que você vai à busca de respostas. Isso, para você obter essas respostas, tem um processo. Esse processo, né, vai criar em você uma capacidade de investigação. Então você vai perceber que se o projeto de pesquisa ele é processo, então ele precisa vir embasado num planejamento. Então você vai planejar essas fases de investigação. Né? E uma coisa que é importante, essas fases de investigação vai mostrar para você se a pesquisa é viável. Então, o que nós vamos mostrar agora, nesse roteiro básico, é exatamente o seguinte: o processo de elaboração de um projeto de pesquisa, ele só vai se consolidar se eu provar que ele é viável. Por isso, é um projeto de pesquisa. Você não sai já fazendo o trabalho. Você tem que primeiro fazer um projeto e nesse projeto ficar bem claro
né, que essa pesquisa ela é relevante, que essa pesquisa ela contribui para a ciência e que essa pesquisa ela tem viabilidade. Bom, então uma coisa que você tem que entender importante que, né, quando você vai pesquisar algo, você tem que pensar num assunto. Então, ou seja, o assunto ainda não é o tema, mas você vai trabalhar aquele assunto que melhor dialogou com você na sua fase formativa. Então, você é um estudante de processos químicos e está finalizando o curso. Durante esse curso, quais foram, né, as áreas de processo químico que melhor dialogou com você? E essas áreas que melhor dialogou com você, né, que assuntos te chamam a atenção e que assunto pode ser relevante do ponto de vista da pesquisa. Então, antes de pensar no tema, é preciso escolher que assunto eu quero exatamente pesquisar. Então, um assunto de uma pesquisa, ele vai tratar de um tema que necessita de uma melhor definição. Então, uma vez que escolheu o assunto, uma vez que definiu o assunto, aí sim você vai pegar esse assunto e botar ele num funil. Quando você bota esse assunto no funil, você vai ter o tema. Por quê? Porque, na realidade, o tema ele é a delimitação do assunto escolhido. Então, você pode ter um assunto para dentro da área da química, né? Então, de repente, você tem aí, dentro da física orgânica, você tem lá algum assunto que chama a sua atenção. Ou seja, esse assunto você vai, na realidade, delimitar, ele vai tirar um pedaço dele. O que pesquisa é você pegar um pedaço de um assunto e se aprofundar naquele pedaço. Delimitação é exatamente isso aqui. Agora, já que projeto de pesquisa ele é processo, então você tem que pensar o seguinte: esse tema que eu vou criar a partir desse assunto que eu pensei, ele é atual, porque o seu projeto de pesquisa só vai ter relevância científica e só vai ser viável se ele for atual, se for um tema que dialoga com a atualidade, que dialoga com as necessidades, né, da sociedade presente, com as necessidades do estoque de conhecimento de química que já tem. Então é importante você pensar que o assunto que você está pensando, que vai se transformar no tema, ele precisa ser atual, precisa dialogar com a atualidade. Você não pode querer pesquisar questões que já estão vencidas, questões que já não têm mais relevância, né? E outra coisa, o tema, né, que você delimitou, né, a partir do assunto, ok? Tanto o assunto como o tema, ele precisa ter uma aptidão pessoal. Tem que ser algo que você gosta, algo que você sabe que toda pesquisa ela é complexa, ela é trabalhosa, mas ela te causa um prazer. Então você precisa ter uma aptidão pessoal para lidar com esse assunto, ok? Bom, então, ou seja, já que a elaboração de projeto de pesquisa ela é processo, uma vez que você escolheu o assunto, transformou esse assunto num tema, então aí nós vamos agora para uma segunda fase, para um segundo momento, né, da elaboração de pesquisa, que é, na realidade, você definir o problema. Então, ou seja, quando você escolheu esse tema você escolheu porque você identificou algum problema. Lembra que eu falei lá de pesquisa? Que pesquisa é buscar dar uma resposta às indagações da sociedade, às indagações da ciência. Então, ou seja, né, o seu tema você tem que problematizar ele. Então, quando eu falo do problema da pesquisa, então você precisa, na realidade, identificar exatamente quais as dificuldades que esse seu tema, essa pesquisa, pretende resolver. Então, ou seja, o seu problema ele vai indicar isso, ele vai indicar, na realidade, o que a sua pesquisa está abordando, o que a sua pesquisa está analisando, né? O que a sua pesquisa,
né, está querendo apontar como caminho. Por isso que, quando se fala de definição do problema, né, na realidade, é a indagação que você está fazendo. Né? Lembra daquele exemplo que nós demos da questão do trânsito, né? Então, ou seja, o meu assunto é trânsito. Aí, quando eu delimitei, né, eu cheguei e delimitei, né, né, o processo de sinalização do trânsito na cidade de São Paulo. Esse foi o meu tema. Né? Então, o que acontece? Se eu quero problematizar esse tema, eu posso pensar o seguinte: quais os fatores, né, influem na sinalização do trânsito de uma cidade? Né, então, o que acontece? Na realidade, geralmente o problema ele vem numa forma de pergunta. É o momento em que você pergunta para o seu tema. Ok? Por que você é relevante? É o momento em que você, na realidade, questiona o seu tema. Eu não gosto de identificar, né? Perdão. Né? Na realidade, o que acontece? Esse seu problema, além de identificar, ele vai buscar também, né, resolver, tá, a maneira em que você vai apresentar, né, os caminhos, né, do que a sua pesquisa está querendo absorver. Então, na realidade, agora você vai resolver como? Isso você tem que entender. Quando eu falo, eu identifiquei, eu fiz a pergunta, agora eu vou resolver como? Eu vou resolver por meio da pesquisa que eu estou realizando. A minha pesquisa, ela visa resolver a pergunta que eu estou fazendo em relação ao tema. Olha como que é fantástico, né? Esse processo, né, da construção do conhecimento científico. Porque você identifica o problema, aí você começa a estudar esse problema, e à medida que você vai estudando esse problema, você vai, né, encontrando caminhos. Esse encontro de caminhos nada mais é, né, a sua pretensão de resolver por meio da pesquisa, né, exatamente o que você está perguntando. Porque, em geral, o problema ele é formulado em forma de pergunta, né, em que você vai fazer uma investigação sistemática, crítica, perdão, e operacional. Porque, sempre lembrando, você precisa problematizar, precisa criticar. Quando eu falo criticar, é quando você vai colocar um conceito, você tem que ver se esse conceito, na realidade, ele responde aos anseios da sua pesquisa, responde aos anseios do problema que você está levantando. Então, de novo, se eu pegar o exemplo do trânsito, o problema que eu levanto é, na realidade, quais fatores vão influenciar a sinalização de trânsito numa região. Muito fluxo de carros, muito fluxo de caminhões, muito fluxo de carro e ônibus, pouco fluxo. Então, na realidade, em determinadas regiões, eu tenho que colocar uma sinalização em grandes cidades, uma sinalização a cada 200 metros, para eu controlar o fluxo. Então, perceba, quando eu estou fazendo perguntas, essas perguntas eu vou responder, né, em forma de pesquisa. Normalmente, gente, os capítulos lá da minha redação, os capítulos da minha dissertação, normalmente são criados aqui no problema. As perguntas que eu faço é que vão se tornar os capítulos. E aí eu vou dissertar lá nos capítulos, né, a resolução desses problemas. Então aqui vai aí um processo metodológico que eu estou te passando. Normalmente os capítulos do seu trabalho vão sair aqui da definição do problema. Ok? Bom, uma vez que você resolveu a questão do problema, nós vamos agora começar a pensar, né, nas questões da relevância. Então, aí que entra, né, o que nós chamamos dos aspectos da justificativa. Por quê? Porque, na realidade, a justificativa, a pergunta que se faz é o porquê a sua pesquisa é importante. É nesse momento que você tem que provar, né, o seu pré-projeto vai indicar esse caminho,
E quando você estiver escrevendo o texto, você vai demonstrar o porquê, né, que o seu projeto de pesquisa ele tem uma importância. E a importância tem que ser científica. Então, a primeira coisa que você vai demonstrar, né, é que você vai convencer sobre o valor, né, do projeto a ser desenvolvido. Então, na realidade, esse projeto ele tem que ter um valor, ele tem que ter uma presença, né? Por quê? Porque, na realidade, esse valor desse projeto vai justificar a importância do tema que você está pesquisando. Então, quando eu falo da questão da importância do tema, como é que eu provo, né? Como é que eu justifico a importância desse tema? Então, na realidade, eu vou buscar esclarecer de forma detalhada os problemas que esta minha pesquisa pretende resolver. Então, a importância está ligada à resolução. Então, ou seja, eu vou esclarecer de forma detalhada. Por isso que projeto de pesquisa, por isso que uma construção de um texto científico, né, ele é processo, porque, na verdade, aqui nesse momento da justificativa, eu esclareço a uma banca, eu esclareço a um financiador, eu vou esclarecer de uma forma bem detalhada o problema que o projeto contribui para resolver. Então, na realidade, esse projeto identificou um problema, está problematizando um assunto, e aí ele vai buscar resolver por meio dos processos. Uma outra coisa também é mostrar as possíveis relações do projeto com outros já, né, conhecidos da sua área que você está estudando. Então, ou seja, se você está fazendo um projeto em que seu tema está dentro da área da química, ok, isso que eu estou estudando, ele dialoga com qual outra área da química? Né? Porque essa outra área que dialoga, então eu estou contribuindo com essa área, e essa área está contribuindo comigo. E essa contribuição mútua está fazendo com que essa área do conhecimento da química cresça. Então, é importante que a sua justificativa tenha valor, demonstre importância, demonstre a capacidade de resolução e demonstra que ela se relaciona, né, com as outras áreas né, da química e até com outras áreas do conhecimento para fora da química também. Tudo isto ele ganha um poder de justificar. Essa fase justificativa é a grande fase, é o grande momento que começa a ser construído, seja numa banca, seja num financiador, o convencimento da relevância da sua pesquisa. Bom, uma coisa que a sua pesquisa tem que mostrar na justificativa são os benefícios, né, que serão alcançados com a execução desse projeto. Uma vez que os benefícios que você está apresentando, né, sejam razoáveis, sejam viáveis, eles criam uma capacidade de convencimento. Porque a partir da justificativa, né, os examinadores da banca já começam a perceber a viabilidade do seu projeto, ou o financiador do seu projeto. Ok, gente? Bom, uma vez que você já justificou no seu projeto, a sua pesquisa mostrou o valor, a importância, como e por que ele vai resolver, como é que se relaciona para dentro das áreas do conhecimento, os benefícios alcançados, é importante que fique bem claro quais são os objetivos do seu projeto de pesquisa. Porque, na realidade, é o momento que você vai demonstrar como você pretende desenvolver, né, na realidade, esse projeto de pesquisa, como você pretende desenvolver os benefícios que você está apresentando, como você pretende desenvolver, né, discutir e trazer alternativas aos problemas que você levantou, né, na sua pesquisa. Então, o processo, a metodologia para demonstrar quais são os objetivos, você pode dividir, né, em objetivo geral, né? Hoje já a academia já está
colocando somente objetivos. Ele não está fazendo a divisão que eu vou mostrar aqui, ok? Bom, o que é o objetivo geral? É onde você demonstra o que você quer alcançar com a sua pesquisa. Então, você vai expressar de forma escrita, na realidade, o que você pretende com o seu objetivo. Obter uma redução de custos no processo de produção do produto X. É um objetivo. Mas o objetivo geral, ele é amplo. Você vai demonstrar, ok, onde você quer chegar, né, com a sua pesquisa. Mas aí, não basta você falar como você quer chegar, ou melhor, onde você quer chegar com o seu objetivo. Você tem que também mostrar como você vai chegar no objetivo que você está estabelecendo. Para você demonstrar como você vai chegar, como a sua pesquisa vai alcançar o objetivo que ela está propondo, você precisa apresentar os objetivos específicos. Por quê? Porque os objetivos específicos, eles indicam o caminho para se alcançar os objetivos gerais. Então, nos objetivos específicos, você é bem detalhista. Se eu pegar aqui um exemplo, se eu pensar aqui vamos pensar na questão de trânsito, né? Então, eu posso colocar aqui como objetivo do trânsito. Mostrar que a sinalização do trânsito é importante para a movimentação de pedestres e veículos. Perceba que eu começo o texto com um verbo. Porque quando você vai escrever os objetivos gerais específicos, você inicia o texto com um verbo na voz infinitiva. Mostrar, pretender, representar. Ok? Então, o verbo ele tem que estar na voz infinitiva. Tem que estar no modo infinitivo. Melhor, modo não. Tem que estar no infinitivo. Então, ou seja, no seu momento de escrita, o seu objetivo, você tem que deixar bem claro. Objetivo geral. Onde você quer chegar. Objetivo específico. Como chegar, aonde você diz que quer chegar. Então, os objetivos específicos, normalmente você detalha. Ok? Bom, uma vez que você estabeleceu os objetivos, sempre pensando, o tema que você está pesquisando, que ele vem de um assunto, ok? Ele está dentro da área do conhecimento, e a sua área do conhecimento principal é a área da química. Então, é importante você verificar quem são os autores que tratam desse assunto que eu estou pesquisando. Quais são as publicações que existem? Quais são os periódicos que existem? Será que tem entrevistas a respeito deste assunto? Veja bem, estou falando de assunto, estou falando de tema. Mas, olha, então o que é importante? O assunto que você escolheu, ele tem o que nós chamamos de referencial teórico. Então, é o momento em que o pesquisador já sabe o que já foi escrito que dialoga com o tema dele. Por exemplo, quando eu fiz a minha graduação em economia, quando eu fui fazer a minha monografia, e a minha monografia eu tratei da questão do aumento, ou melhor, eu perguntava se houve a trajetória do aumento da concentração de renda, melhor, eu tratei da questão da concentração de renda dentro do plano real, ok? Então, quando eu me formei em economia, o real só tinha 3 anos. Então, foi ali em 99. 98. Porque o real entrou em 94, foi em 98. Eu analisei 96, 94, 95, 96, 97. Analisei o índice de Gini. O índice de Gini é o índice que mostra
a concentração de renda. E o que acontece? E ali eu estava problematizando o seguinte: se o Plano Real havia dado capacidade de renda para a população da classe média e a classe baixa, ou se a baixa da inflação deu uma oportunidade de compra para essa categoria da população e eles consumiram pelo crédito. Então, na realidade, a minha pesquisa foi chegando nessas conclusões. E no final, a minha pesquisa ela acaba concluindo que, naquele momento, o Plano Real ele não deu capacidade de renda, ele não aumentou a renda, ele não foi um fator de aumento de renda para a população. Muito pelo contrário, ele concentrou a renda. Mas o que o Plano Real fez? O Plano Real ele matou a inflação. Ao derrubar a inflação, matou não, ele derrubou a inflação. Ao derrubar a inflação, ele cria uma possibilidade de compra a prazo, a crédito, para as pessoas de classe média, para a classe trabalhadora, as pessoas de classe média. Com isso, essas pessoas passam a consumir pelo crédito, elas deixam de comprar eletrodoméstico por consórcio, que era o que comprava até aquele momento, e passam a comprar veículos, eletrodomésticos, passa a comprar bens, né? E também passa a comprar serviços por meio do crédito. Isso deu uma sensação de renda, mas não, elas só foram se endividando, né? Então perceba como a pesquisa ela vai te levando para um campo desconhecido e você começa a constatar algumas coisas. Agora o que acontece? Como eu fui falar de teoria monetária, fui falar de política econômica, fui falar, o meu assunto, né, abordava essas áreas, então o meu referencial teórico foi atrás dos autores que tratavam de teoria monetária, que tratavam de sistema de política econômica, que tratava de sociologia econômica, que tratava na realidade, de processo de macroeconomia. Fui atrás desses autores porque esses autores, né, dialogavam com o meu assunto. Então, isso que você tem que fazer. O seu referencial teórico, né, ou seja, você tem que demonstrar, né, o que você já sabe sobre o tema. Agora, como é que você vai demonstrar o que você já sabe sobre o tema? Né? Você vai, na realidade, você enquanto pesquisador, né, vai, nessa fase, definir os conceitos que fundamentam, tá, o seu tema. Quais são os conceitos científicos para dentro da área da química que dialoga com o tema que você está trabalhando? Então é importante que você, no seu referencial teórico, já sabe, né, exatamente quais são os autores que vão fundamentar, né, esses conceitos, ou seja, os conceitos utilizados. Né? É importante você saber o seguinte, que esses conceitos virão à tona porque você sabe que tem autores que fundamentam esses conceitos. Então, assim, quem são os autores que trabalham os conceitos da química básica? Quais são os autores que, na realidade, têm abordado o processo da microbiologia, o processo da física orgânica, né, o processo da fisicoquímica, o sistema de partículas? Quem são os autores que têm falado sobre isso? Então, é importante que, né, na realidade, você vai se ambientando, né? Já sabe, peraí, esse autor aqui dialoga com o meu tema, então eu preciso, né, ver o que o livro dele, né, dialoga com o meu assunto, né, que conceito ele está trazendo. Então, no referencial teórico, é que você vai começar, você vai escrever, né, ali cerca de 2, 3 páginas no máximo, né, exatamente, né, o que a ciência fala sobre o assunto e o tema que você está pesquisando, ok? Agora, para isso, você precisa também, na sua pesquisa, demonstrar qual a metodologia, ou seja, como é que você, é o momento que você explica, né, como é que o seu trabalho será desenvolvido. Então, o que acontece? Você vai dizer, né, você vai dar uma explicação de qual é o tipo de pesquisa, né, que você vai estar desenvolvendo. É uma pesquisa bibliográfica?
Então, ou seja, uma pesquisa bibliográfica, ela vai trabalhar só sobre conceitos, ela não vai ter ali experimentos, não vai ter tabulação de dados, frutos de uma pesquisa, fruto de uma entrevista, ou de uma pesquisa qualitativa ou quantitativa que você fez. Então, se você está trabalhando um tipo de pesquisa somente bibliográfica, lembra na aula inaugural, quando o Matheus falou para vocês, olha, como nós estamos nesse momento meio complicado, vocês podem fazer um trabalho teórico. Esse trabalho teórico nós chamamos de pesquisa, pesquisa bibliográfica, em que você vai basear somente, né, no que está nos livros, nos periódicos, nas apostilas, né? Ou seja, você vai tratar um tema, esse tema você vai provar a relevância dele, né, sem necessariamente ter que ter feito alguns experimentos. Então você tem que buscar até um tema que não dependa de experimentos, ok? Né? Então é a dica que eu te dou. Já que nós estamos nessa dificuldade aí de uso de laboratório, então procure temas que você não vai depender tanto de experimentos, né? Que já tem bastante literatura que pode fundamentar você estruturar a sua pesquisa de uma forma somente bibliográfica. Mas tem também a pesquisa que vai se basear mais ali na questão de dados, né? Vai ter ali a pesquisa que vai induzir você a ter que fazer um relatório mais técnico. Então, o importante é que a metodologia, você vai explicar qual tipo de pesquisa, né? E quais são os procedimentos, né, técnicos, e qual a técnica você vai estar utilizando, né? Então, essa sua pesquisa vai demandar que você tenha que trabalhar com dados e números. Então, como você vai fazer a tabulação desses dados? Como você vai apresentar esse dado? Como você vai explicar? E se você vai utilizar mesmo assim, se você tiver acesso a laboratório, se você consegue fazer algumas experiências até mesmo na sua casa, então quais são os materiais que você está utilizando ou melhor, vai utilizar, né? Então, qual equipe, né, estará envolvida? Se você está fazendo sozinho, não tem equipe, é só você. Mas, se é um trabalho em grupo, quem é essa equipe? Qual é a capacidade dessa equipe? Qual é a qualificação dessa equipe? Então, metodologia, você explica detalhadamente como você vai desenvolver essa pesquisa. Por isso que no projeto de pesquisa que eu demonstro, né, como é que vai ser a minha caminhada, né, como é que será, como é que vai ser, não, isso é gerundismo. Esqueça como é que vai ser. É como será a minha caminhada de um projeto científico, né? É importante que você demonstre um certo cronograma, porque o cronograma você mostra quando será e em quanto tempo será desenvolvido esse projeto de pesquisa. Em que você coloca, né, lá no texto, eu coloco mais detalhado, né, eu monto ali uma tabelinha, e lá nessa tabelinha tem lá um momento em que, olha, a minha pesquisa bibliográfica, eu vou utilizar, vamos fazer que tivesse um ano para fazer esse trabalho. Durante 3 meses eu vou ficar fazendo pesquisa bibliográfica. Aí depois eu vou para a fase de construção do problema, e assim vai. O cronograma você vai mostrar no seu pré-projeto, né, como é que será o andamento da sua pesquisa, em quanto tempo, né, você fará e como é que serão essas fases. Por quê? Isso facilita com o seu orientador, porque o seu orientador ele pega lá o cronograma, ele pode, de repente, você colocou lá, olha, você deveria estar na fase de formulação da justificativa. Ele pode pedir, me dá a justificativa aqui. Você fala, eu não fiz ainda, então você está atrasado no cronograma. Então o cronograma é bom para você e o cronograma é bom para o seu orientador. E a banca vai querer saber, porque já que projeto de pesquisa é demonstração de planejamento, o cronograma é um grande exemplo disso. Não é o caso de vocês, tá, gente? Mas geralmente o projeto de pesquisa, né, se a pesquisa vai ser financiada por alguma instituição financiadora de projetos, então você precisa, na realidade, montar uma estrutura de orçamento e custos. Ou seja,
precisa montar o que a gente chama de budget. Ou seja, o que é o budget? Na realidade, quanto vai custar esse seu projeto e quanto de recurso financeiro você vai precisar e como, né, você vai, na realidade, realizar, né, esse gasto, como é que você vai fazer a distribuição desses gastos aqui. Ok? Não é o caso de vocês. No caso de vocês, vocês não estão apresentando para uma instituição financiadora. Então, no seu projeto não vai constar essa parte aqui de recursos e orçamentos. Ok? E a parte final do seu projeto, você precisa demonstrar de onde você está tirando suas ideias. Então, você tem que mostrar quais são as suas referências. Porque são as referências que você vai apresentar. Referência, gente, é bibliografia, tá? Uns chamam de bibliografia, outros chamam de referências. Mas nesse momento, é o momento em que vai validar os conceitos e as teorias que você utiliza no seu projeto de pesquisa. Ou seja, que está fundamentando cientificamente o seu tema, o assunto que você está estudando, né, estarão referenciados aqui nas fontes que você está citando. Então você vai citar os livros que você utilizou, você vai citar, né, os filmes e apostilas que você teve acesso, né? Isso vai estar demonstrado lá na ficha de redação, na ficha de catalogação, lembra? Os arquivos digitais que você teve acesso, os sites que você entrou, né? Na realidade, os canais digitais, né, que você utilizou para poder fundamentar aí a sua tese, se teve artigos ou notícias ou informações de jornais, né, ou de revistas, ou seja, tudo que você utilizar, você vai citar aqui nas referências. Né? Se teve entrevistas, tudo, ou seja, tudo que fundamentou a construção da ideia, que fundamentou, né, que vai fundamentar, né, a construção do seu trabalho, a partir do assunto que você escolheu, do tema que você determinou, né, tem que estar citado aqui nas referências. Né? Importante, todo esse roteiro que eu mostrei para vocês tem que obedecer às normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Vocês, como são da área das ciências física e químicas, né? Chamadas ciências das naturezas, né? Assim conhecido. Então, vocês já estão muito familiarizados com as questões da ABNT. Né? Então, gente, essas aqui são as 9 etapas básicas para a elaboração de um pré-projeto. Ok? O que é importante? Importante é você, né, ler o texto que eu estou enviando e fazer a atividade que eu estou propondo. Né? Nessa atividade que eu estou propondo, na realidade, eu quero que você pense no assunto, apresente o assunto, apresente seu tema, apresente o problema e a justificativa. Então, assunto, tema, problemas e justificativa. Ok? E aí o que acontece? Na nossa aula síncrona, né, que nós combinamos, a gente discute. Já começa a dar uma cara para o seu pré-projeto. Ok? No demais, gente, sejam felizes. Afinal de contas, a felicidade é uma porta que se abre para fora. Se tentar abrir para dentro, ela trava. Então, a todos e a todas, um bom descanso e uma ótima reflexão sobre essa aula. E lembre-se, é possível fazer esse trabalho científico. Grande abraço a todos e a todas.